Eu colocaria essas odds mais niveladas, tá? Eu acho que seria mais justo. Seria. 2.7, 2.8 ali, meio que niveladinho. Eu acho que a odd do Inter ela tá bem alta, traz uma boa notícia que dá pra apostar no Inter, né? Sim. Bom, vamos encerrar com Corinthians e Inter, né? Corinthians aí estreia do Dorival Júnior na Série A contra o Inter que vem melhorando, né? Até teve uns tropeços aí, perdeu do Palmeiras em casa, mas é um time ainda muito forte. Como um todo, né? na temporada, é muito forte o Internacional, né, velho? Jogo sábado, 6h30 na Neoquímica Arena. Joguinho interessante, joguinho bom, dois gigantes do futebol brasileiro, mas momentos aí relativamente distintos, tá? Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada melhor como chegam essas equipes, né? O Timão vivendo aí um momento um pouco mais instável, teve demissão de treinador, Dorival Júnior chegando, tabela classificação a gente observa o Inter em sexto lugar, com 9 pontos marcados até aqui, um time que só tem uma derrota no ano, né? Tô enganado? A gente vai ver já nos confrontos. Palmeiras, mas é só isso mesmo. E o Corinthians ali em 12º, 7 pontos marcados até aqui. Como chega o Timão, Fábio Armando? Vem de derrota, né? 4-0, perdeu do Flamengo. Aí venceu na Copa Sul-Americana o Racing do Uruguai 1-0. Ganhou do Sport em casa 2-1. Em casa ele até vai bem, né? Agora sim, Só né? perdeu do Fluminense, né? No Brasileirão. Mas também, velho, contra Sport e Racing de Montevideo, né? Esperava-se até um pouco mais aí, vitórias mais confortáveis, até uma margem um pouco maior. A gente puxando um retrospecto um pouco maior, a gente vê que a fase do Corinthians não é lá essas grandes coisas, não à toa houve demissão do Ramon Dias, né, velho? A vitória que ele teve confortável ali foi um 3-0 contra os reservas do Vasco, então dá pra relativizar bastante. Eu acho que tomou hoje... gol contra o Vasco, reserva, e contra o Racing, né? Nesse recorte recente. O Racing, que o Corinthians até tava com um jogador a menos, foi o Félix Torres expulso ali no início do jogo, mas, velho, a gente esperava que fosse um jogo pra 4-0, 5-0 o Corinthians aí, né? É uma disparidade muito grande entre as equipes. Diferentemente do Colorado, né, velho? Que é um time que passa bem mais confiança. É bem verdade que teve muita dificuldade para vencer o Maracanã. O gol já lá no finalzinho, já nos acréscimos na Copa do Brasil. Antes disso, bateu o Juventude por 3-1, empatou em 3-3 com o Nacional do Uruguai, um jogo que mostrou muita resiliência do Inter. O time saiu perdendo por 3-0 e foi buscar o empate. Acho que o intervalo virou 3-0, não foi? 3-1. 3-1 já no intervalo, não era? Mas enfim, o Nacional abriu 3-0. Empate ali no Grenal em 1-1 e a única derrota que ele teve no ano, né? Em casa, contra o Palmeiras. E os dois únicos jogos que ele não fez gol foi aí, contra o Palmeiras e contra o Fortaleza. Colocando o Campeonato Gaúcho na conta, tá? Ele fez gol em todos os outros jogos. E Libertadores também, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Só 2 jogos no ano o Colorado não fez gol. Muito bem, então vamos para o nosso momento Bet Nacional. O favoritismo é do Corinthians, né? Joga em casa. Até cara, eu colocaria essas odds mais niveladas, tá? Eu acho que seria mais justo. Seria. 2.7, 2.8 ali, meio que niveladinho. Eu acho que a odd do Inter ela tá bem alta, traz uma boa notícia que dá pra apostar no Inter, né? Sim, a gente tem, por exemplo, aqui um empate, o Internacional pagando 53. Eu vejo um certo valor aqui, tá? Não acho que o Colorado vai perder esse jogo, certo? Até... Não, o Inter não perdeu nenhum jogo fora de casa. Eu não descarto a vitória do Inter, não. Também não. Eu não descarto a vitória do Inter, não. A única derrota foi em casa, né? Então... Cara, meu palpite pra esse jogo aqui ou é 1-1... Ou 1-0 Internacional, até 2-0 Inter, não sei, velho. Tem cara de empate com gols. 1-1, 2-2, pode ser também, não acho nenhuma loucura. Enfim, a grande questão é, até caiu um pouquinho a odd, mas ainda considero uma odd de valor muito boa, o gol do Internacional pagando em 47, velho. Como a gente disse, o Inter só não marcou gol em 2 jogos no ano até aqui, tá? Foi contra Fortaleza e Internacional. De resto, somando Gaúcho, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Brasileirão, fez gol em quase tudo. É um time que hoje passa muito mais confiança do que o Corinthians. Mesmo fora de casa, aqui a gente só tá confiando num golzinho. Até se o Inter perder, pra mim é jogo pra 2-1 de Corinthians, se perder, né? Então, gosto muito do Corinthians, toma muito gol também. Demais, né? Então... não passa confiança nenhuma. Félix Torres ali, aquela expulsão no primeiro tempo, enfim. Depois de tomar um 4-0 aí também depois do Corinthians tomar um 4-0 pro Flamengo do jeito que foi, teve a questão psicológica, Neneca entregando um gol ali pro Pedro. Enfim, eu acho que um gol do Inter é muito confiável, por isso vai ser a nossa hot bet aí. Vamos com o stake dobrada no golzinho do Internacional diante do Corinthians. Muito bem, gol do Colorado aí, a nossa principal sugestão para esse sábado de futebol.